Fala galera, tudo bem por aí? Eu sou o Faber e nesse vídeo nós vamos entender as variações do comportamento das taxas de natalidade e mortalidade. A gente vai fazer isso através da análise desse gráfico, que é o gráfico da transição demográfica. O que significa essa expressão? Transição demográfica é a transformação da realidade demográfica de um determinado lugar de um padrão de crescimento lento, porque as taxas de natalidade e mortalidade são elevadas, para um outro padrão, também de crescimento lento, só que porque as taxas de natalidade e mortalidade são bastante reduzidas. A ideia é entender como isso acontece mundo afora e também aqui no Brasil. Vamos observar aqui no gráfico. Ele começa em algum momento da história. A ideia aqui nesse momento não é estabelecer um recorte histórico específico, porque o comportamento dessas taxas vai variar de país para país em função de alguns fatores que a gente já vai entender. Aqui no início desse gráfico, a gente observa o comportamento da taxa de natalidade e de mortalidade são bastante elevados. Se nasce muita gente e também morre muita gente, o resultado é um crescimento natural bastante lento. Num segundo momento, a gente percebe que não há variação expressiva da taxa de natalidade, mas a taxa de mortalidade começa a cair bastante. Como resultado, o crescimento vegetativo acelera, ele se acentua. E o que vai explicar a redução expressiva da queda da mortalidade? Basicamente, fatores associados aos processos de urbanização. Ampliação da rede de esgoto, tratamento de água, concentração da população em alguns núcleos urbanos facilita, por exemplo, campanhas de vacinação, acesso a tratamentos médicos. Tudo isso diminui bastante o volume de mortes de uma população. Basicamente, morre menos gente porque se contrai menos doenças e morre menos gente porque os tratamentos se tornam mais eficazes. O resultado, com o mesmo número de nascimentos e menos mortes, o crescimento é explosivo. Num segundo momento, aliás, num terceiro momento, a gente começa a observar a queda também da taxa de natalidade. E aí, a queda de natalidade, com a mortalidade já em níveis baixos, vai fazer com que o crescimento vegetativo ainda seja alto, mas comece a observar, comece a experimentar uma queda. Essa queda da natalidade também vai estar associada ao processo de urbanização. Por quê? Porque em ambientes urbanos os custos de vida são mais altos e as pessoas começam a se programar, as famílias começam a se programar para um número menor de filhos. Num quarto momento, as taxas de natalidade e mortalidade voltam a se aproximar e a gente vive um mesmo comportamento lá do início da nossa história, de crescimento lento, de crescimento baixo, mas dessa vez porque as taxas de natalidade e mortalidade são reduzidas. Nesse momento, o país, essa região, ela está concluindo a sua transição demográfica, está concluindo esse processo de transformação. E é aqui que os países que viveram essa transformação, essa transição, entram num paradoxo. É o seguinte, se as pessoas estão tendo cada vez menos filhos e estão vivendo cada vez mais pela melhora da qualidade de vida, pela melhora do atendimento médico, pela melhora do acesso a uma vida urbana, como resultado disso, essa taxa de mortalidade que historicamente vinha em queda começa a aumentar. Porque esse país está num novo momento do seu processo demográfico em que a sua população é envelhecida. Há mais idosos do que criança. Então não adianta, pode ser o melhor lugar do mundo para se viver, a qualidade do tratamento médico é excepcional, as pessoas têm água encanada e esgotamento sanitário 100% das residências e ainda assim a mortalidade deve aumentar. Alguns países da Europa já estão vivendo isso aqui, porque se a mortalidade vai ser maior do que a natalidade, qual é o resultado? O crescimento é negativo, ou seja, ano após ano, a população desse lugar, desse país, vai encolhendo. Países da Europa, Japão, já vivem isso aqui. O Brasil ainda não vive essa realidade, mas não vai demorar muito tempo para a gente chegar lá não. Basicamente, se a Europa começou o seu processo de transição demográfica associada ao processo de urbanização pelo menos um século antes de nós, eles estão com alguma vantagem nesse processo de transformação. Lá no início do século XX, o Brasil ainda era um país muito agrário. E sendo um país muito agrário, nascia muita gente, morria muita gente. Por volta da década de 30, 40, a gente vai observar o início de um processo mais avançado de urbanização no espaço brasileiro. Então as nossas taxas de mortalidade começam a entrar em queda.
No Brasil, esse processo de urbanização nas primeiras décadas do século XX vai coincidir também com muitos avanços técnicos na produção de vacinas, remédios, e isso contribuiu também expressivamente para a redução das nossas taxas de mortalidade. Lá nos anos 60 e 70, a gente vai ter uma queda bastante acentuada das taxas de natalidade no espaço brasileiro. E isso vai acontecer não só por causa do nosso processo de urbanização, que aumenta os custos de vida em espaço urbano, mas também porque, mais uma vez, o nosso processo de urbanização vai coincidir com dois outros processos que estão acontecendo no mundo. Aumento expressivo da oferta de métodos contraceptivos e uma entrada mais expressiva da mulher no mercado de trabalho. Então, a gente vai experimentar uma das mais acentuadas quedas de natalidade, uma das mais rápidas quedas de natalidade de todo o mundo, comparável apenas a de países que adotaram medidas rigorosas de controle de natalidade, como Índia e China, por exemplo. Aqui no início do século XX, do início do século XXI, a gente começa a completar a nossa transição demográfica e as projeções do IBGE apontam para 2040 como o ano em que o Brasil vai entrar nessa quinta etapa em que a população vai começar a diminuir. Bom, se a Europa, que iniciou seu processo de urbanização na virada do século XVIII para o século XIX, já concluiu a sua transição demográfica há bastante tempo, e o Brasil, que iniciou o seu processo de urbanização nas primeiras décadas do século XX, acabou de concluir a transição demográfica, você pode imaginar que existem lugares no mundo que estão vivendo hoje o seu processo de urbanização e que, portanto, ainda estão nessa fase de crescimento acelerado, de explosão demográfica. E assim, fica mais fácil entender porque cada região do mundo experimenta hoje um ritmo de crescimento demográfico diferente. Ficamos por aqui e até a próxima.